O inconsciente, ele tem um funcionamento próprio. Bem-vindos ao canal. Esse é o segundo episódio do quadro Isso é uma Defesa. Nesse episódio a gente vai falar um pouco sobre a questão do inconsciente, que é um conceito fundamental na estruturação da história da psicanálise, da teoria psicanalítica. E de início, vamos tentar entender um pouco como é que funciona esse inconsciente. Você já ouviu falar? Você já leu alguma coisa sobre o inconsciente? Ou você já ouviu falar sobre os processos inconscientes? Então nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre isso. Comenta aqui embaixo se você já ouviu falar, o que você já sabe sobre essa questão do inconsciente, para a gente interagir um pouco. Então vamos para o vídeo. O inconsciente ele é uma palavra muito usada nos textos freudianos, né? Então o Freud, ao longo do tempo, nos seus escritos, nos seus textos, ele usa a palavra inconsciente, só que diversas vezes com sentidos bastante diferentes. No entanto, em 1915, o Freud vai escrever O Inconsciente. E nesse texto ele vai tentar definir literalmente do que se trata o inconsciente, né? De forma a tentar estruturar melhor o conceito do inconsciente e tentar estruturar a teoria psicanalítica em torno desse conceito. O inconsciente ele é uma instância psíquica do nosso aparelho mental, que foi definido na primeira tópica freudiana sobre o aparelho mental como uma instância onde não temos acesso consciente. E é uma instância totalmente organizada, totalmente bem definida, com uma estruturação própria, estruturado pela e como a linguagem, como diria Lacan. E por ser uma instância independente da instância consciência e da instância ego, o inconsciente ele tem um funcionamento próprio, ele tem seus próprios processos. E como esse quadro se trata de questões defensivas da nossa mente, nós vamos nos focar aqui nas questões defensivas, nos processos defensivos do inconsciente, da ordem do inconsciente. Existem vários processos inconscientes que podemos falar que são processos que nos auxiliam nas nossas defesas psíquicas. Quando eu falo defesa psíquica, eu estou querendo dizer numa diminuição de sofrimento consciente, suavização da tensão que nosso corpo sente, da nossa mente, que a nossa mente sente de forma consciente. O inconsciente em si, ele vai auxiliar em alguns processos defensivos, processos próprios e algumas vezes associados a outras instâncias como o consciente e o pré-consciente. Para o Freud, em 1915, no seu texto Inconsciente, a gente pode apreender a ideia de que o inconsciente participa do processo de percepção. De que forma? O Freud vai falar que é como se todas as percepções sensoriais que nós temos, todos os estímulos que nos chegam da realidade, passa primeiramente pelo inconsciente, para depois ir atingindo instâncias superiores, como o consciente, o pré-consciente. Quando essas ideias, essas percepções passam pelo inconsciente, algumas ideias, algumas representações de objeto, eles irão contra algumas exigências psíquicas, algumas normas morais e éticas do nosso psiquismo, o que leva então a fazer com que essas ideias fiquem reprimidas, fazendo com que elas não passem para o consciente, para o pré-consciente. Com qual intuito? Nos proteger, nos defender de possíveis sofrimentos, tensões psíquicas. Então, pensando por essa via, a repressão é uma defesa mental de ordem inconsciente, uma vez que não permite que algumas ideias e representações da realidade psíquica perpassem as instâncias psíquicas até atingir a consciência. Para ficar mais visível, eu poderia dar um exemplo. Vamos supor então que um sujeito específico ele vivencia uma certa situação onde alguns elementos
dessa situação vivenciada, que passam pela sua percepção, vão lhe promover algum tipo de sofrimento, vão lhe causar uma certa insatisfação quando consciente. O inconsciente, ele faz com que essas representações, com que essas percepções e ideias permaneçam reprimidas no seu registro. É como se houvesse entre as instâncias uma certa condição para que elas perpassem de uma a outra. E essa condição envolve nossas normas morais, nossas exigências internas, nossos processos, nossa estrutura psíquica social. E uma vez que aquilo que eu percebo entra em choque com aquilo que me constitui enquanto regra, enquanto moral, enquanto ética, enquanto exigências internas, ocorre ali uma censura. Então, essa censura impede, por parte do próprio inconsciente, ele impede, nesse sentido, que algumas coisas passem para a consciência. Outro processo que ocorre de forma defensiva na ordem do inconsciente são as questões relacionadas às defesas ou processos primários, como Freud chamou, o processo de condensação e o processo de deslocamento. Esses dois processos são processos primordiais, são processos básicos do inconsciente. E para que servem esses processos? Para entender para que eles servem, eu tenho que entender, primeiramente, que o inconsciente ele é uma instância altamente organizada, em que as ideias, representações de objeto que estão presentes no inconsciente estão associados uns aos outros de forma lógica, de forma associativa, formando certas cadeias ali de significantes, cadeias de ideias, cadeias de representantes, todos ligados e perpassados pela questão fantasmática, pela questão do desejo do sujeito. Deixa aí nos comentários se você quer saber um pouco sobre qual o papel do nosso desejo, o que é o desejo do inconsciente, o sujeito do inconsciente. Deixe aí sugestões para a gente conversar em vídeos futuros. E o que acontece então com esses processos de condensação e deslocamento? Esses dois processos vão fazer com que, a partir de uma ideia, de uma representação primordial, uma representação, uma ideia primeira, eu vou fazer com que o conteúdo dessas ideias, com que as ideias ou parte desses elementos representativos se desloquem para outros representantes. É como se a carga libidinal, a carga significativa daquele representante ou daquela ideia se desloque para um outro representante que passa a representar aquele investimento libidinal, que passa a representar aquele significado, aquele significante, que passa a representar o meu desejo, de forma que isso se torne um pouco mais aceitável. Então, deslocamento implica em deslocar algo de um representante de uma ideia, para outro representante de objeto, que faça com que essa questão do meu desejo, ela se torne mais aceitável dentro da minha estrutura psíquica. Vou dar um exemplo. Isso é muito relacionado às questões de fobia, por exemplo. Né? Então tem aquelas pessoas, por exemplo, que morrem de medo de um inseto específico. São fobias que, no fundo, o sujeito não consegue compreender o motivo dessa fobia, mas ela tem uma origem, ela tem um fundamento, ele realmente sente medo, ele realmente sente fobia daquela determinada situação, daquele determinado elemento ou objeto. Isso ocorre porque, de certa forma, esse medo de algo foi deslocado do seu representante original para o representante inseto, para o representante altura. E aí esse processo de deslocamento inconsciente vai fazer com que essa concentração de energia se manifeste de forma consciente, mas não por meio do seu representante original. Já a condensação, ela é um processo diferenciado, mas também primordial. A condensação, ela implica em fazer um outro remanejamento dessas representações, desse desejo do sujeito, que é
condensar em um único representante ou uma única ideia a carga afetiva, a carga de energia libidinal, a tensão proveniente de um certo representante, de vários representantes, em um único representante. E esse único representante vai passar a representar todas essas outras ideias que estavam antes separadas, mas agora se encontram representadas em um único ponto, em um único representante. Mas eu poderia, por exemplo, usar a questão da escolha de profissões. Pode ser que aconteça que essa escolha seja permeada por uma profissão em si, por uma profissão específica, que condense muitas questões do seu desejo, do seu inconsciente, da sua estrutura psíquica. Então, aquela profissão, as atividades que ele vai exercer, o papel social que ele vai ocupar, pode condensar nesse único representante, que é a profissão, vários desejos inconscientes, várias representações inconscientes da sua história e da sua realidade psíquica. E quando eu falo realidade psíquica, eu estou falando da realidade apreendida e simbolizada, interpretada pelo sujeito. Então, os processos de deslocamento e condensação são processos básicos e primordiais do inconsciente que nos ajudam a nos defender, a nos proteger. E um outro processo defensivo que nós não poderíamos deixar de falar é a questão do recalcamento e da resistência. Esse processo já envolve uma participação tanto do inconsciente quanto da nossa consciência. Como funciona? É como se aqueles representantes ou ideias não fossem censurados na tentativa de alcançar a nossa consciência. Mas uma vez que eles alcançam essa consciência, em algum momento eles tomam uma natureza angustiante ou uma natureza insatisfatória, de sofrimento, de ansiedade, passam a ter que sair dessa consciência. Então, juntamente com o inconsciente, a nossa consciência vai fazer com que essas ideias sejam reprimidas, sejam recalcadas. Quando eu falo de recalque, eu estou falando da retirada de uma ideia, de uma representação da consciência de volta para o inconsciente. E aí passa-se a exercer uma força chamada resistência, mantém uma certa força de repressão dessas mesmas ideias, desses mesmos representantes, de forma a não deixar que eles atinjam a consciência novamente. Todos os conteúdos que são reprimidos, que são recalcados, eles tentam achar brechas, tentam achar fissuras para que eles possam entrar na nossa consciência. Essas brechas, essas fissuras que eles tentam encontrar para chegar à nossa consciência podem ser exemplificados pelos sonhos, pelos nossos sintomas, pelos nossos atos falhos. A gente não pode deixar de falar de uma ideia elaborada por Freud nos seus escritos, de que uma pulsão, um impulso que a gente também reprime, a gente também pode reprimir, que está ligado à questão do nosso desejo, o desejo do sujeito, carrega consigo duas coisas. Por um lado, uma carga afetiva e por outro, um representante. Quando ocorre a repressão, quando ocorre o recalcamento, o que nós recalcamos não é a carga afetiva, mas sim o representante dessa carga afetiva. E então, esse representante, essa ideia que foi recalcada, passa a ocupar o inconsciente e tenta atingir novamente a consciência e quebrar essa resistência. E essa carga afetiva, ela não pode, segundo Freud, ser recalcada. Esse afeto, ele permanece consciente. No entanto, ele precisa encontrar uma nova representação para que ele consiga atingir sua finalidade, a sua finalidade de satisfação, de encerrar-se. Um outro representante que tenha similaridade com o representante primordial. Para ficar mais claro, eu vou tentar dar um exemplo. Um sujeito, vamos supor, um homem que é casado, por exemplo, e passa a sentir uma pulsão, um impulso de desejo voltado para uma outra mulher que faz parte da estrutura familiar, uma cunhada, por exemplo, vai ter de lidar com esse processo,
Se na sua estrutura as questões morais e éticas, as exigências internas desse homem não concordam, não o permitem satisfazer esse desejo pela cunhada, não permite que esse desejo encontre essa sua satisfação, ele vai precisar passar por esse processo de recalcamento. O que ele vai recalcar é esse desejo, essa representação do desejo pela cunhada, mas o afeto, a carga afetiva desse impulso pode ser traduzida no amor, no carinho, no desejo, vai ter que encontrar um outro representante. Esse outro representante mais aceitável para a nossa consciência pode ser uma tarefa específica, pode ser uma atividade de lazer que ele encontra. Então é isso, eu espero que tenham gostado desse episódio. Se inscrevam no canal, deixem o like, ativem o sininho e compartilhem o máximo possível que vocês puderem com as pessoas, colegas, família, amigos. E deixem nos comentários suas sugestões, suas perguntas e até o próximo vídeo.